E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida é em si conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Emmanuel. Bom, o texto de hoje do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, é o capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título do capítulo é uma pergunta: O que buscais? Emmanuel escreveu esse texto a partir de um versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Ele pegou só o versículo 38, que foi uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Jesus estava caminhando e os discípulos seguindo Jesus. E aí o João escreveu: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Se a gente olhar isso de maneira simbólica, né? E Jesus voltando-se por quê? Porque Jesus já está em comunhão com o Pai. Ele já está lá em comunhão com o Pai. Ele precisa se voltar para quem não está em comunhão com o Pai. E vendo que eles estavam tentando seguir, o que ele fala? Que estavam seguindo, o que ele diz? O que buscais? O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo também entrar em comunhão com o Pai? Essa foi uma possível pergunta de Jesus aos discípulos, né? O que vocês estão procurando? Me seguindo com que finalidade? Qual a intenção? Tem um interesse por trás? Qual é o interesse real de tudo isso? Né? E Emmanuel transfere essa pergunta para a gente. E é o título do texto de hoje. É como se ele estivesse perguntando para a gente: E vocês? Vocês estão procurando Jesus onde? Nas religiões? Em quais religiões? E de que maneira vocês estão procurando Jesus? Procurando os desejos de vocês em nome de Jesus? Quem é que sabe qual é a busca principal? Essa é a intenção do texto. Ele fala da vida, que é a história do Espírito, da criação simples, ignorante, até a comunhão, que é onde Jesus já estava e se voltou e perguntou: Por que vocês não estão me seguindo? O que vocês estão procurando? Onde vocês querem chegar? Né? Mas essa vida de cada um é composta de existências, de pedaços de vida, né? E essa existência é a oportunidade de adquirir, a oportunidade de aquisição de virtudes, de valores novos. Por isso a pergunta: o que você está buscando?
Eu busco valores novos, porque eu não posso buscar Jesus querendo um prêmio, querendo um benefício, querendo um privilégio. Eu busco porque o caminho para chegar lá não é o caminho do privilégio, da graça. É o caminho difícil, mas é o caminho da aquisição de virtudes. E a aquisição de virtudes é pessoal, é individual. Cada um tem que adquirir virtudes, aproveitando a oportunidade das existências dentro da grande vida, para que em cada existência eu progrida um pouco em valores morais, adquirindo virtudes novas. Né? É disso que ele vai falar. E dentro dessas existências, o homem cria uma necessidade de buscar a divindade, de buscar Deus. Emmanuel chama isso de ascendente místico. É a história da nossa busca de Deus ao longo do tempo. O nosso ascendente, né? O que veio, né? De onde, o que está se derramando em mim agora como experiência de espírito? O que tinha lá atrás e que vem caminhando? Qual ascendente místico é esse? Qual é a história da minha busca? O que eu tenho buscado ao longo dos tempos? O que eu busco na vida? De que maneira eu uso essa existência para buscar alguma coisa para a minha vida? Ou eu estou buscando coisas só para essa existência? Eu quero que essa existência é uma existência que tem fim, que morre, que acaba. A vida não acaba. No texto, o Emmanuel vai por essa linha. Ele traz a discussão para a questão religiosa, para a questão da busca, para a questão da vida, da existência, da aquisição de virtudes, de valores religiosos e etc. Por isso a pergunta, o que a gente busca? Ele quer que a gente reflita para que cada um passe pelo livre-arbítrio a buscar melhor, a fazer uma procura melhor. Sair da procura de si mesmo e encontrar outros valores, outras coisas além de si mesmo, além dos seus próprios interesses. O que está além do meu próprio interesse, na maioria das vezes, quando eu amplio a consciência, que ampliar a consciência é adquirir virtude, eu troco o querer pelo dever. Eu vou adquirindo virtudes, eu amplio a consciência e eu começo a vencer as imperfeições que sempre me venceram. Aí eu passo a buscar coisas novas. Aí eu consigo responder. Que buscais? Eu busco a evolução do espírito. Eu busco a comunhão com Deus. Eu também quero seguir esse caminho porque eu quero chegar à comunhão com Deus. Sabendo que eu vou ter existências e em cada existência eu tenho oportunidades. E usando essas oportunidades, buscando de maneira correta nessas oportunidades, eu vou adquirindo virtudes, eu vou ampliando consciências, eu vou adquirindo valores morais. É nessa linha, e aqui Emmanuel começa o texto. A vida em si é conjunto divino de experiências. A vida é um conjunto de experiências. Cada experiência dessa é uma existência. Então a vida é um conjunto de experiências. É um conjunto de existências. Até aí tudo bem. É um conjunto divino, porque a oportunidade é divina. O tempo da existência é uma oportunidade divina. Por isso a gente tem um conjunto de oportunidades divinas de encarnar. E o que a gente busca em cada encarnação dessa? Quantas encarnações nós chegamos sem saber o que a gente estava buscando? E Jesus perguntava, o que buscais? E a gente falava, não sei. Busco ganhar dinheiro? Busco o poder? Busco a riqueza? Quando foi que eu disse, eu busco valores morais? Eu busco o dever? Eu sempre busquei o prazer. Eu nunca busquei o dever. É preciso crescer em consciência para começar a trocar a busca do prazer pela busca do dever. E a busca do dever é quando a gente fala que seja feita a vossa vontade. Porque eu devo agir assim. Embora eu nem queira agir assim. Eu queria agir assim. Esse é o meu desejo, manifestando a inferioridade que ainda mora em mim. Mas eu devo fazer assim. Paulo falava, tudo devo, mas nem tudo posso. O contrário, tudo posso, mas nem tudo devo. Ele pode, ele tem o livre-arbítrio.
Mas o que ele deve? Ele deve pelo dever, a consciência. Quase que eu inverti o raciocínio aqui do Paulo. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos acontecimentos, de novos conhecimentos. Então, cada existência dessa, vista de maneira isolada, um tempo determinado de uma nova encarnação, oferece uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De eu aproveitar, se eu buscar melhor, novos conhecimentos. Eu vou buscar aperfeiçoamento moral. Eu vou buscar aquisição de virtudes. A aquisição de valores religiosos, aí ele está falando dessa aquisição de valores, ele nomeia um como dos mais importantes, que é exatamente o valor religioso. E a gente não vai confundir o valor religioso, que é a religiosidade, com religião, que é a estrutura administrativa de alguma religião criada, fundada, com sua doutrina, com sua forma de ser e de existir, e que corresponde a uma época, a um lugar, a algumas pessoas, a quem concebeu e etc. Mas a religiosidade não é outra coisa, é o ascendente místico. O ascendente místico é a minha história de espírito que vem buscando alguma coisa. Isso faz a minha história espiritual, que é a minha religiosidade. Aí eu me encontro em algum padrão de religiosidade. Mas aí o Emmanuel diz que a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ele diz que entre todas as aquisições que a gente sempre buscou, tem uma que ele diz como a mais importante de todas. Qual que ele diz que é a mais importante de todas? A aquisição de valores religiosos. Por que ele diz que a aquisição de valores religiosos, ele não está falando que é a religião que é a mais importante, é a aquisição de valores religiosos, é a religiosidade. É a ampliação desse ascendente místico, é continuar a história da busca da comunhão com Deus. Né? É a mais importante de todas em virtude de constituir o movimento de iluminação. Então qual era a busca? Valores religiosos que vão constituir movimento de iluminação da alma para Deus. Porque ela me faz buscar a coisa mais correta. Então a religiosidade que ele fala, que são esses valores religiosos, é a aquisição mais importante porque ela me aproxima de Deus. Ele simplificou isso. Então, de todas as aquisições que a gente pode ter oportunidade numa existência, a mais importante de todas para o Emmanuel é aquela que traz novos valores religiosos, porque me aproxima da comunhão com Deus. Então, se eu fosse responder para o Emmanuel agora a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos, que buscais? Eu ia dizer, eu busco a comunhão com Deus. E para buscar a comunhão com Deus, eu estou tentando crescer em valores religiosos. Eu estou tentando ampliar a minha consciência, o meu dever, a minha religiosidade. Para isso eu posso ter uma religião ou não. Eu posso seguir uma religião ou outra. No livro Emmanuel, no capítulo 4, o Emmanuel toca nesse assunto de religião e religiosidade. Só que ele não fala religiosidade. Ele fala religião, com maiúsculo, e religiões. A religião, para ele, é essa religiosidade, é esse sentimento religioso, que é individual de cada um. E religiões, ele fala das denominações religiosas, criadas com sede própria, com CNPJ, com estrutura, com doutrina e etc. Ele separa as duas coisas. Olha o que ele diz. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. O que se faz preciso é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. E religiões
são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios. Então o que você busca? Você busca uma religião ou você busca religiosidade? A religião pode levar à religiosidade? Claro que pode. Aliás, é a finalidade dela. Mas ela pode não levar, depende de uma série de circunstâncias, de quem exerce, de quem exercita, de quem vivencia, da forma de movimentar essa religião através da religiosidade. O movimento espírita é diferente da doutrina espírita. A forma como eu vivo o espiritismo é a minha religiosidade. A doutrina espírita é a doutrina espírita. Mas ele diz que a religião é o sentimento que prende o homem ao Criador, que a gente entende como religiosidade. É esse sentimento, é esse ascendente místico que me faz buscar a comunhão com Deus. Mas as religiões, no plural, que são as denominações religiosas, são organizações humanas, falíveis e imperfeitas, como eles próprios. No prefácio, na introdução do livro A Caminho da Luz, Emmanuel toca mais uma vez nesse assunto. Né? A gente não diminui a importância da religião, das religiões, porque elas são instrumentos do exercício da religiosidade. Por isso é que cada um, para exercitar a sua religiosidade, ele encontra uma religião mais compatível consigo mesmo. E tem algumas pessoas que buscam a religiosidade fora das religiões. É uma opção dele. Recentemente a gente tem visto até um movimento religioso aí que chama os desigrejados. São pessoas que estão buscando o exercício da sua religiosidade fora das religiões. Por algumas razões, eles se decepcionaram com um religioso ou com outro, com uma religião ou com a outra, com uma forma ou com outra forma, com uma estrutura ou não dessas organizações humanas, que são espaços de exercício da religiosidade. E muitas vezes eu interrompo o exercício da minha religiosidade condenando uma instituição dessa. É melhor respeitar as instituições, deixar que cada um cumpra o seu papel e que cada um possa exercitar dentro daquela que ele escolheu, mais compatível com o sentimento religioso que ele tem, né? Que ele possa escolher uma e exercer a sua religiosidade. E se ele optar por não escolher nenhuma e conseguir cumprir a aquisição de valores religiosos, ele é que lute e consiga se aperfeiçoar. Tem gente que consegue isso fora das instituições religiosas, é completamente possível. Mas a gente não pode negar a importância que algumas instituições religiosas têm em fazer com que as pessoas acordem para esse sentimento de religiosidade. Muitas pessoas nem despertaram o sentimento de religiosidade mais forte, e algumas dessas religiões, dessas instituições, porque são rígidas, porque tem toda uma estrutura, porque tem uma forma de exercer, consegue despertar nas pessoas essa religiosidade. E essa pessoa depois segue avançando, adquirindo valores religiosos. Adquirir valor religioso não é decorar o estatuto da minha religião. Adquirir valores religiosos é interno. E não é templo exterior, é templo interior. São esses os valores que ele está dizendo. Mas no livro A Caminho da Luz, na introdução, Emmanuel toca mais uma vez nesse assunto que facilita também nosso entendimento. Ele diz, colocando esse assunto em relação ao tempo. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Olha as coisas humanas, as coisas falíveis, as coisas temporais passando. Todas elas passam. Tudo isso passa. Esse é o ascendente místico que vai sendo criado a partir disso, né? Tudo isso passa para afirmar as realidades espirituais acima do transitório. A realidade espiritual
É esse ascendente místico que fica, que permanece, a minha religiosidade. Isso está acima do que é transitório. Muita gente vive em função da religião, mas é o contrário, é a religião que tem que viver em função dos homens, não os homens em função da religião. Olha que inversão. Lembra de Jesus? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Quantas religiões já usaram o homem como instrumento de si mesmas? Aí eu não estava ampliando em virtude, eu não estava adquirindo religiosidade, eu estava sendo um instrumento de uma instituição. Ninguém é instrumento da instituição. A instituição é um instrumento que possibilita, que dá oportunidade, que provoca, que traz algumas situações onde essa religiosidade desperta e cresce e avança e vai fazer a comunhão com Deus. Não é a religião que vai fazer a comunhão com Deus, é a religiosidade no homem que vai fazer a comunhão com Deus. Aí as pessoas sempre falam, mas Jesus não fundou religião. Por isso, ele não tinha que fundar religião. O cristianismo são várias correntes religiosas, instituições que seguem os ensinamentos do Cristo, que é de pura religiosidade, é de valor moral, que desperta em cada um a religiosidade. Tem gente que não vai nem em igreja, mas tem um comportamento muito mais compatível com o que Jesus ensinou do que algumas pessoas que vão. Agora, tem gente que se não fosse alguma igreja, jamais ia despertar para valores religiosos. Então não dá para desconsiderar as instituições. Elas têm importância muito grande. Agora, não é porque elas têm importância muito grande que a gente vai viver em função delas. Porque elas é que vivem em função da gente. Elas que vivem em função de trazer valores religiosos para cada um. E se eu frequento uma religião que não me traz ampliação dos valores religiosos, está acontecendo alguma coisa. Ou na religião, ou comigo, no exercício da prática religiosa. Porque eu não posso ser o mesmo sempre. Eu tenho que ampliar. O que buscais? Jesus volta a perguntar. O que eu estou buscando? O Emmanuel diz no texto, na introdução do Caminho da Luz, quando ele diz que as realidades espirituais estão acima do transitório. Então, a minha religiosidade é uma realidade espiritual e ela está acima do que é transitório. A religião que eu professo é transitória. Como instituição, claro, porque os homens vão trabalhando essa instituição, vão criando normas, vão criando estatutos, vão criando maneiras de existir, legais, formais, éticas, morais, mas são criações humanas, compatíveis com a condição daqueles que criam. Isso, inclusive, é uma das diferenças da doutrina espírita, que vários espíritos no mundo inteiro, a serviço de Jesus, derramaram uma série de informações que foram codificadas por Allan Kardec e que fazem parte dessa doutrina. Mas por si, está lá no livro, a codificação está lá. O que cada um vai fazer com esses ensinamentos, com essas revelações? O que cada um fez com a revelação de Moisés, o que cada um fez com a revelação do Cristo na sua vinda, o que cada um fez com todas as revelações dos grandes missionários que trouxeram novos conhecimentos, novas revelações, o que nós estamos fazendo com essa revelação da doutrina espírita, isso vai construindo o nosso ascendente místico. Essa é a história do Espírito, essa é a nossa história. E esse livro, A Caminho da Luz, conta a história da alma humana, como esse ascendente místico vai crescendo, como essas revelações vão chegando. Mas cada um se situa institucionalmente onde quiser. E se não quiser se situar institucionalmente, não se situe, desde que ele consiga se situar intimamente. O Emmanuel diz, nessa história do Espírito, nessas raças, gerações, línguas, povos, fronteiras, ciências, religiões que passam, vê-se então o fio inquebrantável,
que sustenta os séculos das experiências terrestres. Que fio inquebrantável? A religiosidade humana. A história da ligação do homem com Deus. A história, o ascendente místico. É esse fio inquebrantável que vem desde do simples ignorante até o que a gente pode conceber e compreender hoje da nossa proximidade com a divindade. Até uma possível comunhão, e a gente sabe que dos que nós conhecemos, quem teve em comunhão com o Pai foi Jesus. Então esse fio inquebrantável sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana. Então a história nossa, da nossa religiosidade, é o tesouro imortal da alma humana. As revelações, as inspirações, a história da busca, a história da nossa religiosidade é o tesouro imortal da alma humana. Aí voltando para o texto, o Emmanuel diz, os homens, contudo, aí ele vai colocar a ação dos homens nas religiões. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, que é uma religião, seria um departamento divino, que é onde Jesus, onde essa divindade possibilita que as pessoas tenham contato com instituições que tenham essa finalidade de fazer o ensino moral, o ensino ético, moral, religioso, que é o caminho de comunhão com Deus. Né? Então os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. A religião, em princípio, é perfeita, mas os homens que dirigem, que são dirigentes, que colocam as normas, que colocam os estatutos, que colocam as regras, eles colocam nessas instituições a sua viciação de sentimentos. Isso significa o quê? As instituições refletem os homens que as conduzem. Porque eles conduzem da maneira como podem, da maneira como conseguem. E como nós somos egoístas, orgulhosos, normalmente essas instituições acabam refletindo os seus dirigentes na medida em que eles são isso ou aquilo. Por isso que Jesus sempre falou, observa o fruto. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. É simples. Falso profeta, o fruto, por tudo isso a gente vê. Eu não posso seguir uma religião que prega determinadas coisas que eu sei que são contrárias a um sentimento religioso mais próximo do que ensinou Jesus. Ou que ensinam determinadas coisas, mas que não se comportam como tal. São árvores que estão falando uma coisa, mas o fruto é outra. No Livro dos Espíritos, na questão 913, que fala do egoísmo, né? Que os homens conseguem passar esses sentimentos dele para aquilo que ele dirige, né? E falou da viciação de sentimento, dos interesses egoísticos. Foi perguntado qual o pior de todos os vícios, né? Na questão 913. Os espíritos disseram, já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo. Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque nele é que está a verdadeira chaga da sociedade. Porque o egoísmo do homem se reflete em tudo que o homem dirige, em tudo que o homem concebe, em tudo que o homem faz, em tudo que o homem cria. Porque a criação do homem reflete quem o homem é. O homem se manifesta como ele é. Por que Jesus, isso é bonito sempre, por que Jesus falou para os discípulos de João Batista? Diz para ele que vocês estão vendo o que eu estou fazendo, que ele vai saber quem eu sou. Conte para ele como eu me manifesto. Como esse espírito se manifesta. É isso que ele está dizendo. O homem egoísta se manifesta de maneira egoísta. Então o homem egoísta, quando ele é dirigente de uma instituição religiosa, ele costuma imprimir o seu egoísmo na forma que ele tem de dirigir, de criar normas, de fazer estatutos, porque ele se reflete em tudo que ele cria. Pela criatura se conhece o Criador, pela obra conhece o artista, por tudo que o homem faz, se conhece o homem. E se for o homem egoísta, a sua obra reflete o seu egoísmo. É disso que ele está dizendo. Por isso que a religiosidade não pode ser
refletida na obra humana. É a obra individual. Cada um faz a sua própria obra. A construção do reino de Deus é no templo interior de cada um. É a construção da religiosidade. Se fosse a construção de igreja, ou de centro, ou de qualquer coisa, essa seria a construção humana. Mas não, é a construção da religiosidade. O templo, o reino de Deus é construído lá dentro. Aí, só para ficar mais uma questão no Livro dos Espíritos, na 914, se a base do egoísmo é o interesse pessoal, não fica difícil extirpá-lo completamente do coração do homem? Ué, se a nossa base é o egoísmo, não fica difícil tirar esse egoísmo? O que eles dizem, os Espíritos? Só um trechinho. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, como os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais? À medida que ele amplia esses valores religiosos, esses valores morais, né? Eles passam a dar menos valor às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas que morrem, às coisas que desmancham. Ele sai do mundo dos mortos e entra no mundo dos espíritos. Ele vive. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende de educação. Então não é porque é a minha igreja, ou o meu centro, ou o meu isso, a minha denominação religiosa, que ela seja perfeita. Dependendo dos seus dirigentes, ela pode manifestar as imperfeições. E Deus não está nas instituições de maneira somente nas instituições. Ele não é que ele não está nas instituições, porque ele é presente, ele é imanente em tudo. Mas ele pode estar em todo lugar mesmo, às vezes fora de lá, quando lá os homens conseguem tirar a presença divina pela conduta imprópria. Voltando para o texto, o Emmanuel diz: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Olha, esse templo de pedra, essa construção exterior, né? E ele diz: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Muitos exercem a sua religiosidade dentro de religiões que reforçam isso, né? Encontrar na divina providência, você vai rezar achando que vai subornar uma divindade que vai conceder privilégios e preferências para você. Eu vou pedir isso para Deus, porque eu vou deixar fazer aquilo, eu vou negociar com a divindade, né? Essa é uma infantilidade de determinadas condutas que não refletem uma religiosidade mais abrangente. Ele diz, muitos fazem isso, né? Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Aí, se a gente voltar naquela pergunta inicial do texto de Jesus, que buscais? Esses muitos aqui vão buscar o quê? Privilégios e preferências. E esses outros vão buscar o quê? Solucionar problemas mesquinhos. Então, o que a gente busca em cada religião dessa? O que a gente busca? É cada um que tem que saber. A religião é a instituição. Mas o que eu vou buscar naquela instituição? Né? Se eu chego lá buscando essa força subornável, como eu vou subornar essa força? Fazendo uma prece? Eu vou subornar essa força rezando. Então, se eu fizer tantas rezas, eu vou subornar essa força e essa força vai conceder para mim privilégio ou preferência? Que religião é essa? Que religiosidade é essa? Né? O que buscais? Eu busco privilégio. Então eu sou o mesmo egoísta de sempre dentro de uma religião. E esses outros que ele fala? Se socorrem do plano espiritual na busca de solução de problemas mesquinhos. Eu rezo só para mim. Meu Deus, me ajuda, eu preciso ganhar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Sabe aquela rezinha de pedir coisas para si mesmo o tempo todo?
Qualquer reza vale? Claro, é uma tentativa de contato. Mas a minha tentativa de contato não enxergou ninguém além de mim. Então eu estou tentando solucionar problemas mesquinhos. Aí se Jesus voltasse para trás e falasse para mim, se eu voltasse a olhar para trás e perguntasse para mim, que buscais? Eu falo, Senhor, eu busco resolver minhas questõezinhas, meus probleminhas mais particulares. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Né? À medida que a gente vai crescendo em religiosidade, a gente vai conhecendo melhor, ampliando melhor, mudando o conhecimento, mudando a forma de pedir. Vai condenar a forma interesseira, inicialmente, de alguém? É o jeito que ele tem de fazer, de tentar esse contato. É o ascendente místico, é a história da religiosidade daquele espírito. Mas é importante que ele pelo menos esteja tentando, que ele vai aperfeiçoar, ele vai compreender. Um dia ele vai ver, Jesus falou, quando estiveres em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires será concedido. Quando vai ser isso? Quando ele estiver em mim e eu estiver nele. Aí eu vou compreender e vou fazer o pedido mais correto. Enquanto isso eu vou pedir um monte de privilégio e não vou ser atendido. E vou achar que eu não tenho fé. Vou achar que é problema de fé. E não é problema de fé. Eu pedi um privilégio, eu tentei subornar uma divindade com favores, com privilégios, com preferências. Ou então eu quis uma divindade para resolver minhas questõezinhas particulares. Que buscais? Eu respondo. Eu sempre trago esse texto do Haroldo Dutra, no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Porque ele mostra um Deus compatível com cada um. Né? Ele diz, olha, nossos condicionamentos teológicos, étnicos, geopolíticos, históricos e culturais conformam nossa relatividade, constituindo gigantesco óbice à apreensão da divindade. Então, se eu busco a comunhão com a divindade, eu preciso compreender que a minha condição teológica, quer dizer, a igreja que eu sigo, os ensinos religiosos que eu estudo, étnicos, o povo a que eu faço parte, geopolítico, o país que eu for, o sistema de governo, o lugar onde eu estou, que país, a história, a cultura, tudo isso conforma a minha relatividade, faz eu ser quem eu sou. Então, se tudo isso faz eu ser quem eu sou, tudo isso faz também a minha compreensão da divindade, que eu quero estar em comunhão. Então, se tudo isso faz uma divindade curta, bem humana, eu vou achar que Deus é bem humano como eu. Aí eu não vou colocar o Deus lá adiante. Eu vou trazer o Deus para mim. Isso a gente já fez muito. O homem fez isso muito. Em vez dele, que buscais? Dele ir buscando uma religiosidade, ampliando os valores religiosos para chegar em comunhão com a divindade lá adiante, ele traz a divindade para o seu raciocínio do momento absoluto e o Deus é aquilo que ele acha que é. E vai pregar esse Deus e tentar impor esse Deus aos outros. Aí algumas religiões se prestam a esse papel. Mas aí não é o problema da religião. O problema é dos homens, no exercício dessa religião. É preciso distinguir isso. Porque nenhuma religião por si é má. Não tem uma religião que tenha a maldade como meta. Agora, tem pessoas imperfeitas no exercício dela que exercita e exerce a sua imperfeição, o seu egoísmo, o seu orgulho, etc. E o Haroldo diz, né? Deus é o oceano que não se deixa capturar completamente pelo recipiente acanhado da nossa percepção. Então eu alcanço um Deus pequeno. Então eu não estou em comunhão com Ele porque eu não consigo, eu não sou absoluto, eu sou relativo a quê? Eu sou relativo ao meu estudo teológico, à minha etnia, à minha geopolítica, à minha história, à minha cultura, aquele ascendente místico, a história do Espírito. Então em cada época da história, um Deus vai ser diferente. Porque à medida que o tempo for passando, que esse ascendente místico for formando aquele fio inquebrantável, é o fio inquebrantável da fé crescida e acrescida de novos deveres, de novos conhecimentos, de nova moral. E aí eu vou ampliando, não a divindade, eu vou ampliando a minha percepção da divindade. Então eu não posso achar que o que eu vejo hoje seja o Deus.
é o Deus que eu consigo enxergar. É o Deus que meu olhar consegue perceber. Eu escuto as verdades que eu consigo compreender. Eu vivo de acordo com a minha condição espiritual. Exatamente por isso que eu preciso ampliar essa condição. Porque quando eu amplio essa condição, eu amplio tudo em volta. Eu amplio todas as consequências. E voltando para o texto, o Emmanuel diz: quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Quem deseja a liberdade precisa obedecer, parece contraditório, né? Mas a liberdade de Jesus é a liberdade que liberta, que me liberta das imperfeições, que me liberta desse eu, que quer estar presente em tudo, que quer comandar tudo, que acha que é dono da religião, que é dono de Deus, que é dono da interpretação de Deus. Tem gente, tem religiosos em todas as religiões que acham que são os donos de Deus, que quer impor os deuses dele e quer amedrontar os fiéis, colocando histórias de Deus na sua condição humana. Humaniza Deus, faz um Deus raivoso, faz um Deus que precisa de vingança, faz um Deus que não tem esse amor, porque é da pessoa que está interpretando, e a gente tem que tomar esses cuidados, porque isso não é de Deus. Observar se é de Deus, né? Tem um texto que a gente já até estudou aqui no Emmanuel, que é a cortina do eu. É essa mania nossa mania não, porque é uma realidade, né? A gente conforma o mundo de acordo com essas coisas todas, com a nossa condição. No texto, está no livro Fonte Viva, capítulo 101, falando daquela lenda do Narciso, né? A lenda do Narciso é aquela lenda que o Narciso seria feliz desde que não conhecesse a si mesmo. Porque o dia que ele se conhecesse, ele era tão lindo que ele ia se apaixonar por si mesmo. Essa era a lenda. E de fato ocorreu. Narciso foi beber água num lago e viu sua imagem refletida no espelho, ficou apaixonado por si mesmo e não conseguiu mais tirar a imagem da cabeça. Ele só ficava olhando para si mesmo, para o espelho. O que somos nós, se não esse Narciso? O que eu olho? Em tudo que eu olho, eu vejo a mim mesmo, o que eu quero. Nas pessoas, quem não é como eu quero, não está igual ao Narciso. Quem não veste o que o Narciso gosta, não está igual ao Narciso. Tudo que não está igual ao Narciso, tudo que está diferente de Narciso, está diferente do que eu quero. Até um time de futebol está diferente do time do Narciso. Até a religião, até o partido político. Aí eu brigo por tudo, porque eu me vejo em tudo. E em tudo está o eu. Em tudo está a paixão por mim mesmo. E tudo que não reflete essa paixão por mim mesmo, eu sou contra. Eu estou com raiva, eu brigo, é meu adversário, é meu inimigo. Porque é diferente de Narciso. Não reflete o eu, reflete outra coisa. Eu não permito que a outra pessoa reflita a ela mesma. Eu quero que ela reflita a mim. Como eu posso querer que alguém reflita a mim? Não dá, eu não posso ser o Narciso. Eu tenho que perceber que o lago vai refletir cada um. Cada um, quando olhar para o lago, vai ver a sua própria imagem. E é essa imagem que ele tem que evoluir, que ele tem que avançar, que ele tem que adquirir valores novos, valores religiosos. E nós queremos ver o Narciso em tudo na vida. Tudo que não reflete o Narciso. Até minha opinião. Eu tenho uma opinião ali a troco de nada. Se alguém é contra a opinião, ele é contra o Narciso, eu brigo com ele, porque ele é contra o Narciso. Aí nesse texto o Emmanuel diz: a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção, em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nós vivemos apaixonados por nós mesmos. E tudo que está contra essa imagem, eu estou contra ela. É meu adversário, é meu inimigo. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Em quase todos os passos da luta humana, as religiões são passos da luta humana. Então, nesses passos da luta humana também tem as imperfeições.
que refletem as pessoas. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Eu vivo à procura daquilo que me reflete. Eu vivo à procura de pessoas que pensam como eu, que querem como eu, que gostam do que eu gosto, que gostam do meu partido, que gostam da minha religião, que refletem a mim mesmo. Eu tenho dificuldade de viver e de conviver com quem não me reflete. Aí tem algumas religiões que querem que os fiéis reflitam o pensamento dos líderes. Olha o que já fizeram na história do homem em algumas religiões. Fizeram guerras, por quê? Refletindo os líderes. Não estavam refletindo Deus. Não era Deus. Deus nunca mandou ninguém para a guerra. Jesus nunca mandou ninguém matar ninguém. Quem mandava para a guerra, quem mandava alguém matar alguém, eram os homens. Refletindo a si mesmos. Refletindo a sua ânsia de poder, refletindo a sua ânsia financeira, seja lá o quê. Refletindo a si mesmos. Seus egoísmos, seus orgulhos, suas imperfeições, etc. Tem uma passagem do Paulo que reflete isso, que eu também cito muito isso, porque é lindo. Paulo escreveu aos Filipenses, olha que coisa curiosa e rápida. Os Filipenses estavam precisando de Paulo para ajudar a resolver algumas questões da igreja lá recém-fundada. Paulo não podia ir, mandou uma carta e entregou para o Timóteo levar a carta. O Timóteo era o portador da carta e ele não podia ir, mandou o Timóteo no lugar dele. E disse por que ele mandou Timóteo. Ele disse na carta: não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele, como Timóteo, se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Naquela época, numa igreja recém-fundada, já tinha gente que não estava preocupada com os interesses de Jesus Cristo, mas só com os seus próprios. Será que tem alguma coisa dessa hoje? Não está faltando Timóteo por aí? Está faltando Timóteo. Porque num monte de lugar, as pessoas não têm um sentimento tão sincero quanto o dele, que em vez de preocupar consigo mesmas, se preocupam com os ensinamentos de Jesus. Quantos lugares a gente conhece que professam religiões que estão mais preocupados com as suas próprias religiões, com seus próprios interesses, do que com os ensinamentos de Jesus? 2000 anos depois, está faltando Timóteo. É preciso que a gente perceba. Aí, não foi por acaso que João Batista falou: é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Ele diminuía o quê? Diminuía o eu. Diminuía a necessidade de enxergar só a si mesmo. João Batista não estava mais querendo enxergar a si mesmo. Ele falou: não, ele é o Messias, eu preciso diminuir para deixar que as palavras dele prevaleçam. Se fosse comigo, seria o contrário. Eu ia entrar em disputa com Jesus. Ele é bom, mas eu sou melhor. Porque e tudo aquilo que ele dissesse que não estava de acordo comigo, eu ia. Era a briga por que Jesus foi crucificado? Ele estava contrariando interesses de quem? De religiões. Que a gente vai negar e condenar? Não, cumpriu o papel histórico. São religiões que refletiam os ensinamentos da primeira revelação, mas deturpadas pelo conhecimento, pelo entendimento humano. E esse entendimento humano, que Jesus não queria matar, Moisés não queria matar Jesus, mas os seguidores de Moisés quiseram matar os seguidores de Jesus e o próprio Jesus. Então o que é isso? Era a briga de Moisés com Jesus? Era a briga da primeira com a segunda revelação? Não, era a questão humana, dos homens, que refletiam seus próprios interesses nas religiões. E isso não muda. Isso não vai mudar. Porque as religiões sempre vão ser movimentadas, operadas pelos homens. Por isso fala doutrina espírita, movimento espírita. A doutrina espírita é a doutrina codificada, revelada pelos espíritos. O movimento é a maneira que essa doutrina é movimentada. É a maneira humana. Aí tem os órgãos, as instituições que trazem regras, que trazem normas, que tentam fazer a unificação, fazer o que deve, o que não deve, uma série de coisas. E aí pode entrar erros e acertos humanos.
Bom, a gente lembra no Evangelho, tem lá um capítulo, Mateus 16, 24, condições para seguir Jesus. Não tem a ver com aquele que buscais? O que você busca? Eu busco te seguir. Quais as condições para seguir Jesus, que Jesus falou? É cuidar só de si mesmo? É que cada um faça seu pedidozinho para seus interesses mesquinhos? Que cada um queira só seus privilégios? Cada um vai usar a religião só para se dar bem? Ou Cristo vai pedir uma outra coisa? Que condição é essa para seguir Jesus? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, o que é? Pare de olhar para o espelho. Não é você que é o dono da verdade. Negue a si mesmo, se diminua, faça como Timóteo, cresça em sentimento que tanto quanto ele, você não vai querer fazer das religiões que elas reflitam você. Os líderes religiosos querem fazer, às vezes, dos fiéis, seus seguidores. O que é isso? Não são seguidores de homens. Essas nuances, isso é importante para a gente não embarcar nos falsos profetas. Porque é necessário isso. Diferenciar, buscar, a busca de cada um tem que ser essa busca da religiosidade, de valores religiosos, que vão fazer a história do Espírito buscar a comunhão com Jesus. Então eu não busco narciso nenhum, eu busco a comunhão com Deus. É diferente. Né? Aí se ele perguntar o que buscais, a gente já vai pensar de maneira diferente. E no último parágrafo do texto, o Emmanuel fala: ninguém duvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? O que Emmanuel está dizendo aqui? Que em toda instituição religiosa, em toda igreja, em todo lugar, o Cristo está lá no portal, está lá na entrada. O que você veio buscar aqui? É preciso a gente fazer essa pergunta, porque se ele perguntar para mim, o que eu vou dizer? O que você veio buscar aqui? Eu vim buscar que eu acerte na loto. Eu vim buscar que eu quero sarar. Eu vim buscar... Você pode buscar qualquer coisa, não tem problema. Mas qual é o valor moral daquilo que você está buscando? É compatível com o quê? Com os ensinamentos de Jesus? Ou é compatível com o egoísmo que cada um traz? É compatível com o orgulho que cada um traz? Eu não vou ser crucificado por eu ser egoísta, mas eu preciso avançar e deixar de olhar para o narciso, senão eu não vou buscar a comunhão com Deus. Quem tem interesse na comunhão com Deus é cada um. Cada um precisa ir, precisa seguir. Qual é a condição para seguir o Cristo? Diminua a si mesmo. Então deixe de olhar só para si, deixe de olhar só para o seu interesse. Deixe de olhar só para esse Deus do favor, esse Deus do negócio, esse Deus do privilégio. E olha para um outro tipo de Deus, que cresce em valores morais, em valores éticos, em dever, em valores religiosos, em serviço. Esse é o caminho. Aí, o que buscais, se me perguntar hoje? Eu busco o narciso? A vida inteira eu busquei o narciso. Eu busquei alguém que pensa como eu, que torce para o meu time, que é do mesmo partido que eu, que faz tudo como eu quero. Então, o que eu busquei a vida inteira, se Jesus me perguntasse? Eu ia responder: Jesus, a vida inteira eu busquei narciso. Aí ele vai falar para mim: por que você não busca a comunhão com Deus? Eu vou falar: tá, eu quero a comunhão com Deus, o que precisa? E ele fala: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Diminua o narciso. Joga uma pedrinha na água, balança a imagem, que você vai você vai desfocar do narciso. É uma magia do mito do narciso, é uma magia eu olhar para a água e me apaixonar pela imagem e ficar olhando a minha imagem.
eu vivo refletindo essa imagem, em tudo. E a pergunta é muito interessante: o que buscais? O que cada um de nós busca? O narciso? O narciso na religião, a gente busca o narciso na própria religião. Quando a gente fica brigando que a minha religião é melhor, a minha é isso, a minha é aquilo, a minha não sei o quê, tentando convencer um ou outro para passar para aqui, para passar para lá, disputando fiel. O que é isso? São os narcisos. Os narcisos em guerra. Os narcisos em disputa. Que cada um siga a sua religiosidade, que cada um busque sua religiosidade, que cada um busque a comunhão com Deus e que use das religiões, que todas elas têm suas importâncias, e que cada um use a religião mais compatível consigo mesmo e que vá aumentando e ampliando esses valores religiosos, porque assim vai se aproximando dessa comunhão. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.